Boa tarde, está começando mais um No Ar aqui na ISTV. Muito obrigado pela sua audiência e começou a sua revista eletrônica com muita informação de qualidade para você na sua tarde. É isso mesmo, aqui na ISTV, a emissora dos clássicos também, querendo deixar você bem informado. Lembrando que você pode acompanhar a nossa emissora através de diversas plataformas, não só pela maneira convencional, né? Pela televisão, mas também através do nosso site, portal isnportal.com.br. Lá você fica sempre bem informado com a nossa equipe de jornalismo e também de quebra dá um play lá para assistir a emissora mais clássica do Brasil, todas as nossas séries e nossos filmes. Você também pode acompanhar a nossa programação através dos nossos aplicativos, o ISTV HD. Ele está disponível para iOS e também Android. O melhor de tudo é que você não paga nada para baixar o nosso aplicativo e acompanhar a nossa programação. Entre lá, baixa e leve a ISTV na palma da sua mão, tanto pelo celular como tablet, também dá para passar pelo computador, é de graça e é muito bom, viu? Lembrando que você pode também acompanhar a nossa emissora através do nosso streaming, o ISTV Play. Lá você tem como acessar todo o nosso conteúdo clássico de filmes e séries para assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser por apenas R$5, só R$5, o único serviço de streaming que não aumentou o preço nesse período de pandemia. Então a gente aí pensou direitinho em você para que você tenha muito entretenimento em casa nesse período em que as pessoas tendem a ficar mais em casa, né? E é claro, para você participar do nosso debate aqui com a nossa equipe de jornalismo, com os nossos entrevistados, mandar sugestões também e críticas, por que não? É só ligar para o nosso, mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o 1399-662-1414. Pode mandar mensagem que a gente conversa com todo mundo. Já estou até aqui com o nosso WhatsApp logado e ligado para conversar com vocês. Mas antes, é claro, a gente vai saber como é que fica a situação da travessia de balsas em todo o litoral sul, litoral norte, na Baixada Santista. A gente começa por Santos e Guarujá. A espera do lado de Santos é 15 minutos e a espera no lado de Guarujá é de 20 minutos. Agora, entre Guarujá e Bertioga e Guarujá, a espera é de 30 minutos entre ambos os lados. Agora, indo para Iguape e Jureia, a espera é de 30 minutos entre ambos os lados. Indo para Cananéia e Ilha, situação da relação entre aluno e escola, né? Que mudou um pouquinho nesse período de pandemia. Os alunos que estavam aí tendo aulas presenciais, agora eles estão dessa maneira híbrida e remota, né? Tendo que ir para a escola ou faculdade e também tendo aulas pelo computador, através da internet. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Rafael Sanches. Ele é cofundador e CEO da Scaffold Education, formado em engenharia elétrica na Unesp e atua nas áreas de educação e tecnologia desde 1997. E ele irá falar conosco principalmente sobre o estudo híbrido. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você. Hoje aqui, não só eu, mas meus amigos jornalistas também, iremos conversar com você, iremos fazer algumas perguntas. E já de início aqui, eu gostaria de perguntar para você, como é que você tem avaliado esse período de pandemia e como é que foi todo essa implementação do estudo híbrido nesses últimos meses no nosso país? Você vê como algo positivo tudo o que aconteceu nos últimos meses em relação à educação? Acho que a gente pode separar em dois grandes momentos. Nós tivemos um primeiro momento no início da pandemia, que as escolas e as empresas não tiveram como se estruturar. Foi uma coisa que aconteceu, ninguém esperava, então foi um toque de emergência e todo mundo teve que ir para casa. Essa primeira fase, vamos falar que foi o melhor possível com os recursos que existiam naquele momento. Então, existia um comprometimento dos profissionais envolvidos, existiam recursos muitas vezes limitados, algumas escolas tiveram que trabalhar com o celular dos professores, com o notebook dos professores, algumas escolas tiveram que até não utilizar tanta tecnologia, falando de algumas situações relacionadas a redes públicas, porque não existia essa disponibilidade, seja para o professor, seja para o aluno. Então buscaram alternativas de deixar materiais impressos nas escolas para que os pais pudessem passar e buscar. Então, essa primeira fase foi uma situação de evitar um colapso, evitar que se parasse as atividades acadêmicas.
E isso foi passando, os professores foram desenvolvendo novas habilidades em relação a esse uso das tecnologias, e a gente teve um outro grande momento, que é já com um pouco mais de tempo para planejar o que estava ali para entrar o ano de 2021, e aí algumas escolas conseguiram planejar um pouco melhor essas atividades. Então aí a gente teve tempo para poder fazer, já foi possível organizar recursos melhores, seja para os professores, seja para os alunos, seja para todo o grupo envolvido. Então eu vejo esses dois grandes momentos para a gente trabalhar. Perfeito. Agora a gente vai conversar também com os nossos amigos jornalistas, Rafael Leninha Viana, Marcelo Barros e Michele Pacheco, que irão também entrar nesse debate conosco. Boa tarde, amigos. Vou começar com o Marcelo e a pergunta dele para o Rafael Sanches. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Rafael, Leninha, Michele. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, minha pergunta é a seguinte. Com a pandemia, com as mudanças na relação entre o aluno e a escola, o ensino EAD ele está mais presente no dia a dia da educação no Brasil agora. Né? Foi uma sequência da pandemia isso. Não só para os alunos, mas como também para os professores. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Os professores estão preparados para ensinar à distância? Ou seja, o trabalho anterior era presencial, agora o professor ele tem que se reinventar, tem que dar aula à distância, através de que agora estão sendo implementadas tanto pelo governo federal como pelo governo estadual em alguns estados do nosso país, né? Muitas pessoas, nós estávamos conversando aqui com os meus amigos jornalistas, que além de toda essa questão de estudo à distância, a gente também, de certa forma, aderiu a toda essa questão remota, né? Sendo apoiado aí pelos profissionais de saúde, através de ligações em vídeo, em ligações pela internet, WhatsApp, pelo Facebook. A gente conversou também com a Michele, que ali pais e mães tendo a ajuda dos profissionais de saúde e de medicina ali sempre em contato, foi importante nesse período onde a gente não teve como sair de casa, né? A gente ficou em casa, então a gente tendo esse apoio e a ajuda da tecnologia a nosso favor, ajudou muito. Eu não sei se meus amigos jornalistas já voltaram, todos já voltaram? Gustavo? Eu acho que nós já estamos em contato novamente com todos, tivemos um probleminha técnico aqui, mas quando eles estiverem todos online já pode colocar na tela, é isso mesmo? Pode finalizar sua pergunta, Marcelo. Olá, Gustavo. Bom, eu não sei em que ponto que eu parei, mas eu vou repetir a pergunta. Rafael, estou repetindo a pergunta então. Com a pandemia e as mudanças na relação entre aluno e professor, o ensino à distância ele ficou mais presente no dia a dia da educação no Brasil. Né? Isso agora vai ser uma realidade, não só para os alunos, como também para os professores. Né? Agora, a minha pergunta é a seguinte, os senhores estão preparados para ensinar à distância? Porque o professor ele aprendeu uma vida toda a ensinar presencialmente, em sala de aula, né? Naquele dia a dia, que era o dia a dia antigo. Agora, o novo está trazendo essa novidade que é o ensino EAD. Então, o professor hoje, na sua opinião, ele está preparado ou ele vai precisar passar por uma reciclagem, por uma qualificação específica para poder conseguir dar essa aula à distância? Boa tarde, Marcelo, um prazer. Eu acredito que a gente tem duas situações. Os professores, eles desenvolveram muitas habilidades durante esse período da pandemia. Não houve, talvez, toda essa preparação, todo esse tempo de reciclagem, mas eles tiveram que aprender ali no dia a dia, fazendo as coisas, aprendendo a editar vídeo, aprendendo a fazer PowerPoint animado, alguma coisa que pudesse entreter os alunos. Alguns chegaram a trabalhar com alguns conceitos de gamificação, enfim, se superaram, fizeram o que era possível. Aprender e aprimorar sempre é possível, sempre. Mas acho que um ponto que você trouxe muito bacana que os professores sempre foram formados desse jeito presencial, então eles reproduziam esse formato. A pandemia trouxe essa necessidade de modificar essa prática e muitos professores também continuaram estudando durante esse período e também tiveram contato com profissionais que estavam
capacitando eles, as próprias escolas tiveram que mudar suas dinâmicas de capacitação e também passaram a acontecer online. Então, assim, preparado 100% é difícil, é muita coisa nova. Não é simplesmente ligar uma câmera e sair falando. Existe todo um trabalho de como planejar as aulas, como usar a tecnologia para antes ou para depois, uma série de coisas assim. Mas esse trabalho que começou, que a pandemia trouxe, ela abre uma perspectiva para a gente trabalhar agora com o ensino híbrido. Trabalhar com atividades pré-aula, trabalhar com atividades pós-aula, claro, respeitando os recursos disponíveis dentro de cada instituição de ensino. Não adianta a gente achar que existe um mundo ideal e que todo mundo, todas as escolas têm condição disso. Não tem, mas abre uma perspectiva bastante interessante para que isso passe a acontecer daqui para frente. Perfeito. Leninha, agora é a sua vez e a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu a minha pergunta. Eu queria saber como que vai funcionar esse ensino híbrido nessa parcela da comunidade que a gente sabe que não tem acesso a celular, não tem acesso a computador e, consequentemente, não tem acesso à internet. Pode parecer estranho, mas existe muita gente ainda assim, né? Como vai funcionar isso? Ok. O princípio do ensino híbrido é misturar o online com o offline. Então, aí a gente tem uma questão estrutural. Não existe o online disponível. Ou não existe o online disponível com as melhores características que ele pode entregar. Uma velocidade de internet, que possa permitir que um vídeo seja reproduzido. Então, eu entendo que essas situações elas vão variar de região para região. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país gigante e a gente tem diferenças de acesso a esses recursos mesmo dentro do mesmo estado. Você anda 50 quilômetros para um lado, de uma cidade para outra, e muitas vezes já não tem os mesmos recursos. Às vezes não é nem uma questão necessariamente financeira, às vezes é uma questão de infraestrutura. Então, sem entrar no mérito disso, né, o que eu entendo é que assim, os conceitos, os princípios que foram trabalhados dentro de algumas escolas durante a pandemia, abre uma perspectiva para que, por exemplo, alguns materiais, e isso respeitando muito as diferenças de idade, né? Porque é diferente a gente pensar no ensino médio, pensar no ensino fundamental, pensar no ensino infantil. A gente tem situações diferentes, a característica dos públicos são diferentes. Mas dá para ter um material enviado antes, mesmo que impresso, que possa trazer um pré-conhecimento para aquele aluno. É possível fornecer algum tipo de atividade pré-aula. Então, a gente vai ter que trabalhar com alguma adaptação, porque a gente não tem um país que tem um modelo uniforme de estrutura tecnológica, nem de acesso a recursos. Então, eu tenho um jeito de pensar que, e sempre que trabalhei como professor, o que tem disponível para essa turma? Ok, o ideal é excelente para a gente pensar, para a gente planejar, mas o que está disponível agora? O que eles têm condição de fazer com os recursos que eles têm na casa deles? Para mim, esse é o ponto de partida. E eu entendo que muitos profissionais estão tendo que lidar com isso, porque a gente ficou muito tempo nessa situação, né? Então, foi preciso improvisar. Até tripés, iluminação, eu vi várias coisas de professores usando com fita crepe, com livro, porque é o que tinha. E a gente está conseguindo chegar nesse final e sobrevivemos, digamos assim. Claro, do ponto de vista pedagógico, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. Perfeito. Michele, agora o seu questionamento. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Rafael, você seguiu aí da questão de que foi um desafio atrás do outro, muitos foram vencidos e hoje o profissional ele aprendeu a lidar com imprevistos que na verdade ele não tinha tanto na sala de aula. A minha dúvida é com relação àqueles profissionais que precisam fazer home office. A minha filha, por exemplo, ela tem uma professora que está grávida, então logo que ela descobriu que estava grávida, ela passou para o home office. Esses profissionais de educação que estão trabalhando de casa, eles precisam manter a qualidade, então muitos deles acabam tendo que contratar um pacote de internet mais completo, mais caro, eles gastam mais energia elétrica, enfim, os gastos de dentro de casa, eles aumentam. Existe algum tipo de negociação, de acordo que possa ser feito entre as partes, para que esses profissionais que estão trabalhando em home office não saiam prejudicados com esse novo arranjo?
Ok. Bom, nós temos uma situação, de novo, o Brasil é um país enorme. Se a gente for pensar em termos da categoria, eu não sou especialista jurídico, vou falar do que eu vi nesse período. Então, existem as questões dos sindicatos, que tem muitas vezes regionalismo. Então, tem um sindicato que atende determinado estado, atende outro estado. Então, são situações diferentes. Aconteceram algumas negociações nesse sentido, mas muitas vezes, aí falando da esfera particular, da esfera privada, muitas vezes a negociação foi direto entre escola e professores. As escolas buscaram, elas também não querem perder a qualidade em relação aos seus alunos. A qualidade do ensino que é trabalhado com seus alunos, mesmo estando à distância. Então, aconteceram negociações individuais, conforme a necessidade dos professores. Tenho diversas informações dessas situações, dessas conversas, e que a escola, e mesmo empresas, né, profissionais que também estavam trabalhando, de diversas empresas, receberam auxílio, seja para a internet, seja para a cadeira que não machuca as costas, para material de trabalho. Então, essas aconteceram. Em alguns locais, talvez pelo sindicato, por alguma atuação específica, isso acabou atendendo todo um grupo de pessoas. Mas o que eu tenho mais informação é de negociações individuais, pessoas com as empresas que eles trabalham. Interessante. Rafael, eu queria te perguntar, porque assim, eu acho que esse modelo híbrido, ele é muito, muito importante e essencial para o momento que nós estamos vivendo, né? Mas ele é especial principalmente para as escolas particulares, universidades particulares, mas para que ele dê certo para o ensino público, ele precisa de um envolvimento maior do governo, né? Você avalia de que essa participação ela precisa aumentar, tanto que a gente até conversou aqui sobre as dificuldades dos alunos ao acesso à internet e também dos professores a toda essa estrutura, né? Acho que a mensagem que fica é de que isso pode acontecer, o estudo híbrido ele pode acontecer, desde que o governo também tenha uma participação maior, porque quando a gente lida com escolas particulares, eles têm toda essa estrutura e tem como investir melhor nessa questão. Nós tivemos desafios tanto na esfera pública como na privada. A diferença é que a velocidade com que a esfera privada consegue se movimentar, ela é maior, é uma velocidade mais rápida, e o grupo de pessoas que participa, né, os alunos, os pais, acaba permitindo que, eventualmente, mesmo se a internet não está boa, consegue ajustar daqui de lá e consegue resolver. Acho que ficou claro, quando esse assunto começou, quanto que a gente tem de desafios estruturais em termos de tecnologia, acesso à internet, Brasil afora, falando a esfera pública. Eu vi muitos e muitos estados se movimentando em relação a isso. Claro, a gente está falando de um desafio que é muito grande. Então, mesmo a gente estando aí há 16 meses, 15 meses nessa situação, a gente está falando de uma estrutura que, às vezes, nem... Se todo mundo quiser... Vamos supor que existisse uma bolsa internet. Estou dando um exemplo aqui simbólico. E todo mundo quisesse contratar a internet de uma vez. A nossa estrutura tecnológica de entrega de internet não consegue. Acho que todos nós conhecemos pessoas que têm um plano contratado e que, muitas vezes, o que chega na ponta é menor do que o que a pessoa contratou. Por quê? Porque quando todo mundo começa a usar de uma vez... nós mesmos aqui tivemos um desafio técnico agora há pouco. Estamos em locais privilegiados, digamos assim. Então, imagina isso jogando para todo o Brasil. Então, eu entendo que o poder público se movimentou, mas a gente tem questões estruturais e que vai levar um certo tempo para isso. Agora, o principal, do ponto de vista educacional, para mim, é a mensagem. O ensino híbrido é uma realidade, sim, que pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Ele substitui totalmente o presencial? De forma alguma, não é nem para isso que ele nasceu. Mas ele pode ajudar o processo de aprendizagem dos alunos na medida em que ele permite que o aluno tenha acesso a informações antes da aula, permite que o aluno tenha acesso a informações depois da aula e que possa aproveitar o tempo presencial de uma forma mais rica, de uma forma que favoreça os encontros, as discussões. Então, só de abrir essa discussão, da gente ter uma semente disso funcionando em alguns locais, a gente está plantando algo para daqui 5, 10, 15 anos, que tem um impacto muito grande na nossa educação. Na educação, não existe bala de prata, não existe varinha mágica. Infelizmente, para a gente conseguir mudar o processo
de um estado, de um país, a gente depende de anos, décadas, para que os alunos possam começar e traçar toda uma jornada. Mas tem que ter um ponto de partida. Perfeito, é isso que você falou agora, acho que é essencial e a mensagem que fica. Tem que ter um ponto de partida, porque o Covid-19 fez com que todos nós reavaliássemos algumas questões, e na questão da educação, o estudo híbrido é essencial agora para a gente estarmos discutindo. Rafael, muito obrigado pela sua participação hoje, obrigado pela disponibilidade em responder todos os nossos questionamentos aqui, e a gente espera o seu retorno com certeza aqui para conversar mais sobre o assunto e outros também de tecnologia, que eu sei que você entende muito bem, aqui com os nossos amigos jornalistas e conosco do Noar. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos. Uma ótima semana para todos. Obrigado. E agora a gente continua aqui com os meus amigos jornalistas Marcelo Barros, Leninha Viana e Michele Pacheco. Gente, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu aí entender um pouquinho mais sobre o estudo híbrido, sobre a importância dele, as dificuldades e as maneiras que a gente aí que o governo pode auxiliar a implementar cada vez mais esse tipo de serviço. Né? Agora, Marcelo, vamos começar com as informações aí do Vale do Ribeira, porque parece que uma raia foi encontrada aí, pelas imagens ela é grande, hein? Verdade, Gustavo. A gente já mostrou aqui os lobos marinhos, né? Tivemos as orcas e agora um aparecimento de uma raia jamanta. Essa espécie é a maior espécie do mundo de arraias, tá? Ela tem um corpo em formato de losango, e ela pode atingir 7 metros de envergadura. Então você imagina você tá nadando ali na praia, né, curtindo o sabadão ali, e encontra com um bichinho desse tamanho, consegue dar um abraço, né, dá para assustar um pouco, mas na realidade é um animal muito dócil, ele tem uns dentes assim muito formados, mas ele só se alimenta de plânctons e pequenos peixes, tá? É bem inofensivo a espécie. Ocasionalmente, ela faz mergulhos profundos, muito profundos, e ela chega a voar saindo da água, assim. Ela faz um pequeno voo, é um animal fantástico, assim, e não é normal ele aparecer aqui na nossa região. Então, esse clique aí ficou registrado e fez bastante barulho aí nas redes sociais. É um animal espetacular mesmo, né? Eu só fiquei preocupado quando você falou que ele se alimenta de pequenos peixes, mas ali a gente ao lado dele, será que a gente não fica pequeno? E será que não vai considerarmos nós peixes pequenos? Aí eu fico com essa dúvida, entendeu? Porque daí não tem problema. Ele é dócil, mas vai que na minha hora ele não vai ser dócil. Quando eu bater de frente com ele, ele não será dócil. Aí fica esse questionamento que eu tenho aí, Marcelo. Vou ser sincero. É verdade, Gustavo, porque você imagina um animal desse, ele pode atingir 1.300 na maior idade dele. Então ele pode ser dócil, mas com 7 metros de altura, vamos dizer que ele seja dócil e queira dar um abraço na gente, né? Exatamente. Igual aquele pessoal que nada com os tubarões. Não, esse tubarão é dócil, mas vai que naquele dia eles estão com fome. Eu sou gordinho, acabou pra mim, né? Acabou pra mim. Agora, Marcelo, qual que é a próxima informação que você traz aí do Vale do Ribeira? Vamos falar de economia agora, Gustavo. A Prefeitura de Iguape se juntou com a Elect, que é a concessionária responsável lá de energia. Então eles estão fazendo trocas muito interessantes. Eles estão entregando até 5 lâmpadas de LED para cada munícipe, em troca de lâmpadas do formato antigo, né? Que são lâmpadas que são menos econômicas. A lâmpada LED hoje ela tem uma eficiência energética muito maior, ela é mais econômica, durável e é politicamente correta. Então ela acaba substituindo aquelas lâmpadas antigas, incandescentes, fluorescentes, né? Então é uma atitude bem legal aí da Prefeitura. Os munícipes vão poder trocar até 5 lâmpadas. Vai acontecer isso na quinta e sexta-feira agora, no prédio do Correio Velho, na Praça São Benedito, tá? Então o pessoal pode comparecer lá com a continha de ar, com a continha de luz em dia, né, do mês paga, e pode substituir as suas lâmpadas gastonas e ineficazes por lâmpadas modernas, econômicas, e o futuro é LED, né? Até tem um videozinho aí que eu mandei para você, que assim, é bem educativo mesmo, e mostra realmente a importância dessa substituição, dessa modernização aí nas lâmpadas. Aí. Estiveram no ponto.
Sempre buscou a luz e nunca nos faltaram ideias. Para economizar energia, trocamos nossas ideias por outras mais eficientes, como as lâmpadas de LED. Sim, ela é mais cara que as outras, mas comparado a uma lâmpada incandescente, em um ano, o que você gastou a mais com a de LED, economiza na conta de luz. A lâmpada de LED dura 4 vezes mais que essa e 25 vezes mais que as incandescentes. A lâmpada de LED pode durar até 13 anos. Com isso, economiza vários recursos naturais. E usar um produto mais durável é um bom caminho para o consumo consciente. Imagine quanta energia você economiza e quantas lâmpadas a menos serão descartadas. Agindo assim, você estará contribuindo para proteger a natureza e para um futuro mais sustentável. É isso aí. Olha, na minha casa, eu vou ser sincero, eu já mudei todas as lâmpadas, porque é uma diferença que no final do mês a gente vê ali na nossa conta de energia. Você já fez essa mudança aí, Leninha? Fala a verdade, hein? Sim, a gente já fez. Já fez lá em casa, na casa dos meus também. Na casa dos meus pais ainda tem uma outra, mas eu vejo também, o Gustavo, Marcelo e Michele, além dessa questão do consumo consciente, dessa, né, do meio ambiente, a questão da bandeira, a falta de chuvas, a hidrelétrica, tudo que a gente puder fazer para economizar energia vai refletir também no nosso bolso, né? Porque a gente está aí operando na bandeira amarela, na bandeira vermelha há um tempinho já, né? Com certeza. A conta de luz ela só aumenta, né? A tarifa ela só aumenta. Aí realmente a gente tem que fazer essas mudanças, né? Não só de trocar as lâmpadas aí, mas aquele ar-condicionado a gente não usar tanto, deixar no timer, não precisa deixar a noite inteira, na época de verão, né? Que a gente aqui que é do litoral sabe que a situação fica complicada, mas que lá em Juiz de Fora não é tanto calor assim, né? Eu particularmente não passei tanto calor, mas dá para fazer essas modificações aí. Já fez na sua casa, Michele? Com certeza. Você está dizendo que você pegou uma semana fresquinha aqui. Hoje, por exemplo, está na faixa dos 32. Então, olha! Mas a Leninha acho que falou uma coisa muito importante. Esse ano está mais seco do que os anos anteriores. A quantidade de chuva está menor. Então, a gente já tem esse alerta dos órgãos ambientais, a gente já tem esse alerta dos meteorologistas. Eu acho que não adianta a gente só reclamar do valor da conta. Se ela não vai abaixar, como é o nosso desejo, então a gente tem que fazer o máximo dentro de casa, no trabalho, para tentar economizar. E se as lâmpadas podem ser trocadas para durar mais e economizar, eu acho que não custa ter esse cuidado, esse capricho, porque eu sinceramente eu não vejo diferença de qualidade de iluminação de uma para outra. Eu acho que vale sim, vale apostar, vale trocar. É um investimento que às vezes você vai fazer no início, mas que vai depois, então, compensa. A gente fez e eu não me arrependo, não. Eu particularmente eu tenho gostado mais da luz de LED, que ela é um pouco mais fria, né? Então deixa o ambiente um pouco mais branco, uma luz mais branca, né? Aqui o pessoal falando de forma técnica, quem trabalha com televisão vai entender, mas eu prefiro particularmente a lâmpada de LED, porque ela deixa o ambiente mais branco, né? Enfim, agora, Marcelo, tem carreta do Senai chegando pelo Vale do Ribeira, né? É verdade, viu? Aqui a carreta do Senai vai estar em Iguape de 1 a 4 de setembro, vai estar promovendo o curso de reparação em instalações elétricas domésticas, tá? É um curso que vai trazer uma possibilidade da pessoa, ela de forma mais produtiva, ela fazer as instalações de uma forma mais segura e produtiva. Então é um curso de qualificação, um curso curto. As inscrições são limitadas e estão abertas no prédio da prefeitura, ao lado da prefeitura. Tem o Sebrae aqui, o pessoal pode estar chegando lá e se inscrevendo. De 1 a 4 de setembro vai acontecer o curso. É um curso bem legal, inclusive para a pessoa fazer, até para pegar um conhecimento, para resolver um probleminha básico, às vezes dentro de casa, né? Para as mulheres também eu acho um curso bem legal. Não é um curso que vai aprofundar, né, as técnicas de instalações elétricas, mas sim um curso que vai dar dicas
e sugestões para a pessoa até mesmo fazer um reparo básico dentro de casa. Então, eu acho bem legal, por isso que eu separei essa nota aqui, para avisar o pessoal, correr lá e se inscrever, porque eu acho bem bacana. Um curso curto que vai trazer bastante conhecimento. Conhecimento também vai ajudar no bolso, né? Porque tem tantas vezes que a gente contrata aí pessoas para resolver uns probleminhas tão básicos na nossa casa, né? Mas é claro, a gente não pode precificar o trabalho dos outros. Então, se eu não sei fazer, a gente tem que realmente pagar aquilo que estão pedindo, mas se nós soubermos fazer, então a situação já muda, né? Resolver uma questão ali elétrica, de chuveiro, principalmente, que chuveiro queima bastante. Então, quem souber resolver, já fica aí, já economiza. E essa nota, quem quiser ter mais informações, pode entrar lá no nosso portal ISN para saber um pouquinho mais. Obrigado pelas informações, Marcelo. A gente segue aqui no debate e agora vamos para Leninha Viana, lá do Litoral Norte, porque teve drive-thru de reciclagem e quantos quilos de eletrônicos e eletrodomésticos em Caraguatatuba foram entregues? Então, gente, seguindo nessa linha aí de conscientização ambiental, a Prefeitura de Caraguatatuba recolheu no último sábado cerca de 370 quilos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos inservíveis, né? Foi feito um evento chamado Drive-Thru dos Eletrônicos. Esse foi feito na região central primeiro, nesse sábado, e aí as pessoas puderam levar lá computadores, impressoras e outros materiais, né? Pilhas, baterias. Esses ecopontos, eles são locais estratégicos, distribuídos aí ao longo do município e servem realmente para poder receber esses resíduos que não podem ser descartados de forma qualquer na natureza, né? Só que eles não são muito conhecidos. Então a Prefeitura resolveu fazer essa ação aí, esse drive-thru, primeiro na região central, que foi esse sábado, no centro, né? E aí já teve esse 370 quilos de material recolhido. Depois, no próximo sábado, eles vão para o Massaguaçu, na região norte, e no outro sábado, em setembro, eles vão para a região sul, no ecoponto do Golfinho. São 3 sábados seguidos, então, para as pessoas se organizarem e levarem aí esses materiais que, porventura, aí não são mais usados, fica lá entulhado em casa, ou então você joga no lixo de qualquer forma, e não é assim, né? Deve ser entregue nesse ecoponto. É uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletrônicos. Ah, que bacana essa iniciativa, né? Eu particularmente já vi tanta gente jogando eletrônicos e eletrodomésticos em locais que não deveriam ser despejados. Aqui na cidade de Guarujá, por exemplo, onde nós estamos falando, onde fica a sede da ISTV, tem muitas ruas e locais assim públicos conhecidos e que o pessoal vai lá para deixar esse tipo de lixo, que na verdade não é lixo, né? Pode ser usado, olha só aí, dessa forma que a Leninha acabou de informar. Aí no Vale do Ribeira também tem essa situação, Marcelo, de locais que o pessoal vai e despeja esse tipo de eletrônicos, eletrodomésticos. Gustavo, a gente já teve aqui na região algumas situações como essa, algumas campanhas parecidas, mas nesses últimos aí quase 2 anos que perdura essa pandemia, aí a gente não tem tido não. Vamos esperar que o pessoal agora comece a prestar atenção nisso, porque esse tipo de lixo ele precisa ter um destino adequado, né? Toda vez que a gente vai comprar uma pilha, uma bateria, a gente tem que saber que uma hora dessa ela tem que ter um destino diferente. Não pode jogar na lata do lixo comum, né? Então, essas campanhas, elas são muito importantes. Eu espero que aqui no Vale do Ribeira, vou ficar atento, se tiver alguma coisa, eu trago aqui essa novidade, mas por enquanto eu não estou sabendo de nada. Até em relação também em celulares, né? O pessoal às vezes fica aí desatento, mas tem tantas pessoas que têm celulares guardados em casa e que podem ser trocados ali por descontos em outros aparelhos. Muitas empresas fazem esse tipo de ação, né? Você já viu algo desse tipo aí também em Juiz de Fora, Mi? Tanto de pilha também, né? Tem bastante lugares que já deixa ali pra gente colocar pilha para, enfim, reciclar. Sim, aqui em Juiz de Fora você encontra
essas lixeiras especiais em farmácias, em alguns pontos do comércio, em alguns condomínios. Aqui no nosso prédio, por exemplo, no salão de festas, que é onde funciona o playground, existem tanto as lixeiras do lixo reciclável comum, quanto existe uma lixeira específica para recolher pilhas e outros aparelhos, dispositivos pequenos, então cabe nessa lixeira. Aqui tem uma outra característica, a prefeitura mantém dois ecopontos. É como se fossem bota fora oficializados. Então, às vezes você tem uma sobra de pneus, ou você fez uma reforma na sua casa, tem aquele entulho, em vez de você jogar num bota fora clandestino, sujando as avenidas, as áreas rurais, os trechos de terra entre os bairros, aqui tem muito bota fora clandestino, a prefeitura criou esses 2 ecopontos. Então, você chega lá, você entrega, você não é cobrado nada por aquilo, você entrega o seu material e aquilo é encaminhado ou para o aterro sanitário ou para recuperação. E existe uma empresa, que eu acredito que em outros lugares também exista, especializada em reciclar esse lixo eletrônico. Então, por exemplo, se o meu computador pifou, eu tento arrumar, não, às vezes fica mais caro, você compra um outro, aquele você pode ligar, eles pegam na sua casa, levam o que eles conseguem aproveitar, se eles conseguem arrumar, eles doam para escolas, para outras empresas que precisam, ou simplesmente encaminham isso para reciclagem mesmo. Então tem várias iniciativas e isso é muito importante. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma matéria aqui sobre um ponto em que você podia deixar o seu óleo de cozinha para que esse óleo fosse usado para se transformar em sabão, né? Então, depois esse produto era doado para algumas instituições para lavar roupa do pessoal. Então, eu acho legal essas pautas e essas ações que são realizadas, principalmente que a gente pensa também no futuro do nosso planeta, né? A gente estava conversando aqui tanto de tempo, por que o tempo está assim, está assado, então a gente já pode aí ajudar de certa forma. Mas no litoral norte parece que a Ilhabela vacinou mais de 70% da sua população de Covid-19, é isso mesmo, Leninha? É isso mesmo, a gente trouxe aqui durante todo esse tempo, né, de NOAR, que a gente vai atualizando aí os números da vacinação Covid-19, e que Ilhabela estava numa situação aí complicada, que entrou na justiça para poder conseguir essas doses que teriam sido enviadas a menos pelo governo do estado para a imunização dos profissionais de educação, e aí eles tiraram de outras faixas etárias e para completar essa imunização, e aí ficou sempre atrás no calendário. Mas a prefeitura acionou a justiça, mas não, mesmo antes de ter essa decisão, o governo do estado enviou na sexta-feira 5.538 doses que estavam faltando aí nessa conta da prefeitura, e só no sábado foram vacinados 2.000 pessoas. Então, proporcionalmente, como Ilhabela tem aí 40 mil habitantes, com essa força-tarefa, chegou então aí a 70% da população da cidade, vacinando aí 25 mil com a primeira dose, 11 mil com a segunda e 860 com a dose única. Eles continuam com a vacinação, né, aberta, todo mundo pode procurar a unidade de saúde mais próxima, já está lá, agora não tem mais essa questão do atraso na vacina. Eu acho legal, porque eu vi uma matéria sobre uma prefeitura no interior de São Paulo que fez uma balada da vacinação e conseguiu vacinar 5 mil jovens. Então, tem sido interessante ver todas as ações em prol da vacinação, né? De fazer as pessoas irem se vacinar cada vez mais, não ter medo de se vacinar, não importa qual que seja a sua idade. Saúde, Marcelo, tudo bem, eu também estava aqui espirrando antes de começar o programa e não tem problema nenhum, eu tenho rinite, estou segurando aqui, porque se eu começar a espirrar eu não vou parar mais, não vai ser legal, é muito catarro. Agora eu queria falar com a Michele sobre... Michele, como que você tem avaliado todas essas ações a favor, né, da vacinação, de várias prefeituras e prefeitos que botam a mão ali na massa realmente para fazer a população irem até os postos de vacinação, né, se vacinar e principalmente não ter medo da vacina, né? Eu acho isso essencial. A gente tem recebido... A informação salva, né? Aquela velha história. E às vezes, além da informação, é preciso um empurrãozinho, uma pressãozinha, porque isso é essencial.
As pessoas, às vezes, eu não vou dizer que é do brasileiro, né, Gustavo? Eu acho que é do ser humano. Você fica esperando o outro ir. Ah, não, eu vou deixar o Gustavo se vacinar primeiro, vou ver como é que vai ser. Se ele sobreviver, eu penso em vacinar. Você fica sempre empurrando e protelando. Só que quem faz isso, quem age dessa forma, esquece que existe uma fila de espera atrás da gente. Então, enquanto os municípios não concluírem toda a vacinação por aquele público-alvo, não se pode pensar em, de repente, tentar aumentar a vacinação para adolescentes, se a Anvisa liberar para crianças e para adolescentes depois. Eu sei que tem muita gente esperando. E as prefeituras ficam nessa repescagem. Gente, daqui a pouco vai ter que jogar uma rede para pegar tanta gente que ainda encontra motivos justificativos para não se vacinar. Então, eu acho que toda iniciativa, toda atividade é muito importante. E é também importante porque uma hora alguém vai cobrar, né? Você virar assim, igual você fez com seus tios, lembra que não queriam vacinar uma vez? Você falou assim, não, vamos vacinar sim, a gente fez a maior campanha, eles vacinaram. Eu acho que é isso. É tentar mostrar às pessoas que não tem que levar para o lado político, é uma questão de saúde pública, é cuidar de você, é cuidar de todo mundo. Então, a vacina está aí, gente. Daqui a pouco vão virar assim, olha, vamos começar a cobrar a vacina para quem não vacinou. Aí vai ser um desespero total do povo fazer fila na porta para tentar a vacina de última hora. Eu acho que quanto mais iniciativas foram feitas, melhor, e principalmente a gente também. Se você conhece alguém que não vacinou, vai lá, poxa, vacina. Daqui a pouco vão começar a te cobrar pela vacina e você perdeu de graça. Eu mesmo tinha comentado aqui com a Michelle uma vez que eu tive que ir lá fazer meus padrinhos, conversar com eles, olha, se vocês não forem se vacinar, eu não vou mais visitar vocês até eu me vacinar. Aí eles resolveram lá se vacinar, depois que um conhecido, nem um conhecido, né, um taxista, e foi até uma história que eu comentei lá, quando a gente estava no outro estúdio, né, que meus padrinhos não queriam se vacinar, aí um taxista perguntou pro meu padrinho se já tinha se vacinado, ele falou que não iria, aí o taxista acho que tocou no coração dele e falou, não, está com tempo? Vamos lá que eu vou te levar no posto de vacinação. E levou meu padrinho e ele se vacinou, ele já tomou a segunda dose, assim como minha madrinha. Então, às vezes, a gente precisa realmente disso, a empatia e ajuda e pensar no próximo, né? Porque esse taxista pode também conhecer alguém que esteja em uma situação, em um grupo de risco, né, Michele, que ele tem que pensar no próximo, né, Mi? A gente sempre tem que pensar no próximo. Aquilo que a gente comentou outro dia, a empatia. Sim, eu achei essa história do taxista muito bacana. E às vezes a gente passa por isso, a gente encontra com alguém e fala, eu não me vacinei, eu não vou me vacinar, eu vou esperar mais um pouquinho. A gente fica pensando assim, poxa, mas que absurdo, e fica calado. Então, às vezes, você fala assim, poxa, mas isso não está certo, por que você não quer vacinar? Vamos tentar entender o motivo de você não querer. Mas é minha escolha política. Sim, a sua escolha política, será que ela paga a sua saúde, a sua vida, a vida de outras pessoas? Se hoje a gente não tem a cura ainda, eu não posso tomar um comprimidinho e ficar curada da Covid, do corona, se a vacina ainda é o melhor caminho, então vamos ajudar essas pessoas, dar um toquezinho, às vezes falam, olha, é o que aconteceu com a família do Gustavo, às vezes aquela história do santo de casa não faz milagre, se o que você está falando não está sensibilizando, tem às vezes alguém que essa pessoa vai ouvir. Poxa, olha, dá um toque no seu tio, no seu primo, na sua prima, fala com ela, vacina sim, não custa nada. Daqui a pouco a vacina vai começar a chegar só nas clínicas particulares, a gente vai lançar. Eu acho que todo mundo pode e deve praticar a empatia, como você falou, Gustavo. É isso aí, Mi. Agora eu queria continuar aqui com você para falar sobre a prefeitura que divulgou, infelizmente, né, que 8 pessoas testaram positivo para a nova variante Delta aí em Juiz de Fora. Como é que foi isso? Foi sim, e ontem a gente comentou sobre isso, lembra? Que você ainda brincou que você tinha visto um filme e que no filme parecia que tinha, como se a pessoa andasse atrás de você, você sentia como se fosse a variante Delta. Sim, foram feitos levantamentos, foram feitos exames e a prefeitura divulgou o laudo positivo de 8 pacientes que estavam internados aqui em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Saúde, pelo número, já não dá mais para você tentar localizar essas pessoas e descobrir onde elas se contaminaram, o que significa que já existe uma contaminação comunitária, uma contaminação coletiva.
A prefeitura pede às pessoas que não se apavorem, não é motivo de pânico, é motivo, sim, de continuar com os cuidados que já vinham sendo tomados, continuar usando máscara, usar o álcool em gel, ter cuidado e evitar aglomeração, ir a locais muito cheios, como bancos, filas de banco, a não ser que seja essencial. Eu sei que às vezes não dá para você deixar de ir ao mercado, deixar de fazer compras, mas sempre tomar um cuidado a mais, lavar a máscara depois que utilizar, sempre ter um cuidado de lavar as mãos. Então, sim, reforçar aquilo que a gente já vem fazendo. Essa variante, ela pode ser prevenida da mesma forma que as outras anteriores. Então, isso é muito importante. E, Gustavo, tem uma outra informação também com relação a isso, é que a prefeitura publicou um decreto falando do dever de vacinação do funcionário, do servidor público. O que isso quer dizer? Que todas as pessoas que trabalham no serviço público, que prestam serviço, que são contratados, concursados, todas essas pessoas têm que se vacinar e têm que apresentar o comprovante de vacinação naquelas unidades onde elas prestem serviço. É lógico que se você tomou uma vacina que precisa de 2 doses, você vai entregar o seu comprovante de vacinação quando estiver concluído, você estiver totalmente imunizado. Mas isso é obrigatório. O servidor que não se vacinar, que não apresentar o comprovante de vacinação, isso vai ser considerado como uma falta administrativa e ele é passível de punição. Então, eu acho que não compensa, não vale a pena você perder o emprego ou você ter a sua ficha de trabalho suja por causa de uma situação como essa, de uma falta grave como essa. Então, não custa, é mais um incentivo dentro daquilo que você falou, né, Gustavo? Das iniciativas, é mais um incentivo para que as pessoas não deixem de se vacinar. E é isso que a gente tinha conversado ontem também na questão daquele profissional lá de Cananéia, né, da saúde. Acho que é o básico, né? Se você ali está promovendo a vacinação, por que não se vacinar, né? E mostrar para todos os munícipes que não tem problema nenhum em você se imunizar contra o Covid-19, né? A gente estava até aqui no estado de São Paulo, vai ter o passaporte da saúde, em comércio, em eventos, você vai ter que apresentar ali esse passaporte. Acho que é o básico tendo em vista a situação que a gente chegou em todo mundo, né? Não é uma gripezinha, é uma pandemia que pode matar, é um vírus que mata, né? Então, eu acho essencial que os profissionais, os funcionários públicos, eles se vacinem e também a obrigatoriedade de você informar que está vacinado. Você concorda com esse passaporte da saúde também e com essa questão dos funcionários públicos também se vacinarem, Marcelo? Gustavo, eu não só concordo, como eu acho que não existe um outro caminho paralelo a esse, né? Então, as pessoas vão ter que acabar se vacinando porque o poder público vai acabar exigindo isso, as empresas também. Então, não tem outro caminho, não existe uma segunda opção. As pessoas vão ter que se vacinar para se proteger e proteger ao próximo também, ao vizinho, ao parente, ao amigo, né, ao colega de trabalho. Aqui na ISQV, aqui no escritório do Vale do Ribeira, todos estão se vacinando com todo prazer. É o que eu disse, não tem outro caminho. O caminho é esse e ele é único, é se vacinar, todos vacinados, para a gente poder continuar nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas na internet falando assim, nossa, já estou cansado de ver foto do pessoal se vacinar. Gente, eu não canso de ver foto das pessoas se vacinando, eu curto, eu comento, eu compartilho, que é o melhor tipo de informação e de conteúdo que você pode compartilhar nas redes sociais, né? A gente comenta tanto aqui das redes sociais ser usada para o crime, por que não ser usada para essa forma, né? Olha só que orgulho de estar se vacinando. O pessoal aqui na nossa emissora, na nossa sede em Guarujá, todo mundo ficou alegre, ia lá, tirava foto, tô indo me vacinar hoje, era um evento para todo mundo que ia se vacinar. Eu acho que tem que ser assim mesmo, viu? Não tem que ter medo, tem que ir, tem que compartilhar, não tem que ter vergonha nenhuma, porque a gente gosta de ver, viu? Leninha, aí também você concorda com essa situação de todo mundo ter que provar mesmo que se vacinou para poder visitar um comércio, participar de um evento e também dos funcionários públicos se vacinarem, né? Que eu acho que é o mínimo. Concordo, e eu fico triste que a gente tenha que chegar a esse tipo de iniciativa, né? Porque deveria ser uma coisa básica, aquilo que a gente sempre volta a falar, não precisaria desses incentivos assim obrigatórios. Aqui no litoral ainda não teve nenhuma iniciativa nesse sentido, mas Taubaté, que é no Vale do Paraíba, também fez a lei igual a Michele está falando.
Então, poxa, a gente chega num ponto, nesse ponto, de ter que obrigar um cidadão a ir lá fazer uma coisa que é o bem para ele e para quem está ao redor, né? E para quem está na família, ou e os amigos e etc., né? Uma cadeia, né? Ali, né? De todo mundo. Eu acho que é necessário, mas me deixa triste ver que a gente tem que chegar nesse ponto de obrigar, só quando está obrigando, e ainda assim obrigando, vai ter gente que não vai fazer. Olha, cada vez mais eu fico com medo desses videogames de zumbi, e a gente chega e fala assim, nossa, o mundo todo está infestado de zumbi, é impossível isso acontecer. Não, não, não. A cada dia que a gente passa, a gente vê que não é tão difícil a situação desses vídeos, dessas histórias dos videogames acontecerem. Que loucura, que loucura. Agora, Michele, a gente vai falar sobre os bombeiros aí em Juiz de Fora que realizaram um parto de uma criança, né? Em uma ponte. Como é que foi isso? Olha que história. O SAMU e os bombeiros receberam uma chamada dizendo que uma mulher estava em trabalho de parto no meio da rua, né, em via pública. Quando o SAMU chegou, junto com os bombeiros, no local indicado, era uma ponte. Essa mulher, ela é uma moradora em situação de rua. Ela estava grávida, teve um parto precoce, né? Ela estava dentro da ponte. Foi tão difícil chegar até ela que as equipes, né, os médicos, os socorristas do SAMU, precisaram de ajuda dos bombeiros para fazer um tipo de rapel numa rampa dessa ponte para ter acesso ao buraquinho onde a mulher estava deitada em trabalho de parto. Mas deu tudo certo, eles conseguiram fazer o parto, que era de emergência. Os bebês, um casalzinho, um menino e uma menina, eles nasceram prematuros de 7 meses de gestação. Eles e a mãe foram atendidos ali naquele momento, foram retirados com todo o cuidado do local complicado onde eles estavam e levados para atendimento na Santa Casa de Misericórdia, onde ficaram internados, passando por uma série de exames. Agora, sim, os bombeiros e também os profissionais do SAMU tiraram as fotos com as crianças, porque é uma ocorrência diferente. Você está acostumado a atender pessoas morrendo, pessoas atropeladas, e de repente o parto, o nascimento, é sempre uma ocorrência que aumenta a energia positiva desses profissionais. E principalmente um parto tão difícil. Agora a gente fica pensando, né, Gustavo? A gente falou aqui outro dia, a Leninha comentou da questão de doação de absorventes para moradores de rua. É difícil, você imagina que situação que essa mulher estava vivendo, grávida, na rua, sem um apoio, sem condições, e entra em trabalho de parto dentro do buraco de uma ponte. A imagem realmente do local onde ela estava é surpreendente. E que bom que deu tudo certo, tomara que ela e os filhos estejam bem, e vamos ver o que vai ser dessas crianças agora, né? Tomara que essa família seja dada para algum tipo de ajuda, de auxílio, porque criar gêmeos com condições sociais e econômicas para isso já é difícil. Agora você imagina numa situação de morar na rua. É aquela situação que a gente tinha comentado, né? Das pessoas que vivem em situação de rua, né? Do poder público acolher e apresentar maneiras para que essa pessoa mude a perspectiva de vida dela, né? De que aquilo ali não precisa ser a vida dela para sempre. A partir de agora que ela tem filhos, né? Ela pode visualizar toda essa questão de uma maneira completamente diferente, né, Marcelo? Agora o jogo virou. Agora tem que pensar nos filhos, em mudar de vida, em sair daquele buraco, literalmente, né, que como a Michele falou, e seguir a vida. Agora de uma maneira totalmente diferente, mas com esse apoio, com esse acolhimento que deve existir sempre, né, Marcelo? Isso mesmo, precisa aproveitar esse acontecimento, né, na vida dela, que na realidade não é um acontecimento planejado, eu acho que não é planejado pelas condições que ela vive ali, acho que ela não planejou 2 gêmeos, né? Mas aproveitar que já que aconteceu, né, é uma realidade hoje, então aproveitar para fazer a virada mesmo, né? Fazer a virada, buscar ajuda, porque agora tem 2 crianças para tomar conta, né? E como minha querida amiga lá de Minas falou, com dinheiro já é difícil 2, hein? Você imagina sem dinheiro, nessas condições, cuidar de 2 crianças, então ela vai ter que agora pôr os 2 pés no chão, buscar ajuda, levar tudo muito a sério, para fazer a virada na vida dela e dar uma pequena chance, pelo menos, para essas crianças serem alguém, né? No futuro aí, próximo, né? É isso mesmo, Leninha?
Sim, eu vejo dessa forma também. E mais uma vez, a importância do poder público nesse sentido, né? Eu trouxe aqui há algum tempo a questão que Caraguatatuba fez uma parceria aí daqueles moradores de rua que foram acolhidos durante o frio, 5 conseguiram uma oportunidade, porque 5 empresários resolveram olhar, né, para essa questão e dar uma oportunidade para essas pessoas. Então, aí em São Sebastião também tem uma discussão de refazer, um vereador está pedindo para fazer uma casa de passagem para acolher essas pessoas, para dar orientação, para quem vai, para dar uma ajuda, no caso, para voltar para as famílias de origem, para quem tem família de origem, né? Então, eu acho que, nesse caso, o poder público precisa buscar parcerias para poder ajudar a reinserir essas pessoas na sociedade, porque é muito difícil, né? Eles já vivem à margem, né? Senão as pessoas quase não olham para eles, né? Eles já são invisíveis. E se o poder público não fizer isso, eu acho que a única forma que tem para olhar para eles é dessa maneira. Você acredita também nisso, Michele, que a gente precisa tirar essas pessoas desse manto, dessa invisibilidade? Acredito sim. E a gente tem que lembrar que, eu não sei, acredito que todos os lugares assim, a gente não tem como obrigar essas pessoas a saírem da situação de rua. É isso que muitas vezes a gente, no conforto da nossa casa, no conforto da nossa vida, a gente pensa assim, poxa, é só chegar e tirar. Não é assim. Eu já acompanhei, já falei sobre isso aqui. Muitas vezes o trabalho da equipe de abordagem, a equipe aborda, oferece os meios que o município tem de acolher essas pessoas, mas muitas delas não querem mudar esse tipo de vida. Por quê? Elas não enxergam naquilo ali da forma como a gente enxerga. Para muitas, é como se fosse um sinônimo de liberdade. Eu não pago aluguel, eu não devo satisfação a ninguém, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Mas essas pessoas, elas não enxergam, elas precisam ser orientadas, precisam ser examinadas, porque às vezes são problemas até psiquiátricos, que fazem com que elas, dependências, que fazem com que elas achem que a vida na rua, com todas as dificuldades, seja mais interessante do que se confinar. Porque as famílias querem que eles tratem esses vícios, essas dependências em clínicas, e aquilo lá para eles é como uma prisão. Então, eles preferem viver a liberdade ao custo que for. Mas, assim, é muito difícil, porque eles estão sujeitos a todo tipo de doença, eles estão sujeitos à violência. Aí em São Paulo é mais comum, até do que aqui em Minas, casos de mendigos agredidos, de maldades mesmo. Aqui não tem tantas ocorrências desse tipo, mas o que a gente vê, o que a Leninha falou, muitas dessas pessoas estão ali, mas falta aquele gatilhozinho, olha, você tem uma profissão, você pode ter a sua liberdade, ter dinheiro para ter a sua casa e fazer dentro dela o que você quiser. A sua família não vai se meter na sua vida, porque você vai ter o seu espaço. Mas para isso você precisa de um emprego, você precisa ter dinheiro, você precisa trabalhar. Então, assim, eu acho muito bacana essa iniciativa que a Leninha trouxe. Outras que são colocadas em prática aqui. O apoio é dado. Eles recebem alimentos à noite, eles recebem aqui em Juiz de Fora, né, gente? Eles recebem cobertores, agasalhos, colchões, travesseiros. Então, assim, esse apoio é dado, mas isso não vai fazer com que eles mudem de vida. O que muda é um emprego, é um trabalho, é um curso, oportunidade. Oportunidade. Gente, muito obrigado pelas informações de hoje, pela participação de todos vocês, a nossa entrevista, em compartilhar aí as informações de cada região. Conto com vocês amanhã. Um abraço e um beijo, tá bom? Marcelo, Leninha, Viana, a gente se vê, Leninha, Viana e Michele Pacheco, até amanhã, a gente se vê amanhã. E a você de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que você pode continuar nos acompanhando, compartilhar a nossa programação através do isnportal.com.br, onde você fica sempre bem informado e também pode acompanhar a nossa emissora ao vivo e de graça pelo nosso aplicativo ISTV HD, disponível para iOS e Android. Assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser o nosso conteúdo clássico pelo streaming istvplay.com.br e, é claro, continuar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 1399-662-1414. A gente se vê amanhã a partir das 15 horas aqui na ISTV. Continue na programação da nossa emissora. Um beijão, tchau, tchau.